pessoal do quarto ano! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Professora Sirlene! Tudo bem, pessoal? E hoje vamos a mais uma aulinha de matemática, aula de número 59. Hoje vamos trabalhar com ângulos. Hoje nós vamos aprender o que são ângulos, O que são esses ângulos? Estava com saudade da professora Sirlene. Eu também estava com saudade. Então vamos lá? Relembrando, na aula passada, nós conhecemos a história da Chapeuzinho Lilás e da má fama do lobo, né, que fez com que ele acabasse em maus lençóis. Trabalhamos a questão da localização e movimentação em diferentes referências, num sistema aqui identificando, dando nomes às linhas e colunas, mas também com endereços, né, falando ali dos nomes dos caminhos até a casa da vovó. E para a aula de hoje, o que eles vão precisar, professora? Vão precisar de caderno, né, ou folhas de anotações, aquela onde eles já estão fazendo o registro das aulas, o lápis, a borracha, o apontador, uma folha de papel, seja ela o papel sulfite, se não tiver pode ser uma folha do caderno ou uma outra folha que eles têm em casa, né? E um objeto com face circular. Esse objeto pode ser qualquer objeto redondo. Nós temos aqui algumas coisas, né? Alguns eles exemplos ali, né? Usar um potinho, olha, nós temos um potinho, a tampa do potinho. Tem aqui uma latinha, que poderíamos usar o fundo. Um pratinho, ó. Então, um objeto, um copo. Se ele não tiver nenhum desses aqui, também pode ser um copo. Nós vamos precisar para fazer o contorno dessa face aqui circular sobre a folha. E então, vamos fazer uma atividade. Precisamos também, deixa separadinho ali, tesoura, né? Tesoura também, que vai precisar recortar, né? Já é? Um tempinho lá para vocês, então, e já voltamos. Bom, para a aula de hoje, temos um livro aqui, cujo título é Polígonos, Centopeias e Outros Bichos. Vamos conhecer dois personagens, uma das histórias desse livro hoje, que tem a ver com ângulos. Okay? Esse livro tem várias histórias, né? Tem várias histórias, tem vários bichos que tem a ver com ângulos. Bichos diferentes, Bichos diferentes. Os primeiros que vamos conhecer, os que vamos conversar hoje, são Ectosildo e Sempática. Que nome estranho, né? Que esquisito. Vamos ver? Então vamos lá. Era uma vez um casal de centopeias muito simpático. Ele se chamava Ectosildo e ela Sempática. Certo dia, Ectosildo cortava as unhas preguiçosamente, enquanto Sempática tricotava algumas meias. O piso do jardim onde estavam era formado por lajotas hexagonais, e eles estavam exatamente em um dos vértices. Sempática sugeriu: "Vamos dar uma volta?" Ectosildo concordou, e mantendo o último pé fixo no chão, deu uma volta completa em torno de si mesmo, retornando exatamente à posição inicial. Sempática reagiu: "Assim não vale. Quero é esticar as pernas. Vamos percorrer esta trilha ao redor desta lajota e logo estaremos de volta." Ectosildo respondeu: "Se você quer esticar as pernas, não precisa caminhar. Pode fazer isso parada mesmo. Agora,
Se quer dar uma volta, basta fazer como eu fiz. Percorrendo toda esta trilha, você vai andar e dar uma guinada, andar e dar outra guinada, até voltar ao começo. Quer dizer, descontando o que caminhar, você dará exatamente uma volta completa como eu dei. Simpática, foi sozinha dar uma volta do jeito que pretendia. Como a lajota tinha a forma de um hexágono regular, em cada vértice ela deu uma guinada de 60 graus. Após percorrer os 6 vértices, ela completou exatamente 360 graus, ou seja, uma volta. Realmente, Ectosíldo tinha razão, pensou Simpática, compreendendo então que os diversos significados da expressão dar uma volta não são tão diferentes assim, e voltou a tricotar as suas meias. Ai, que gracinha! Mas olha que espertinho o Ectosíldo, viu? hein? Eu sou mais parecida com o Ectosíldo. A Simpática tinha que fazer todo o trajeto Todo um trajeto. para voltar ao mesmo lugar. O Ectosíldo, não, ele só deu um giro. Ele entendeu que a volta que ela queria dar, ele fez. Era essa, né? Afinal, a posição inicial e a final eram as mesmas. A né? mesma, né? Bem, a história fala da guinada. O título da história é Ectosíldo, Simpática e a guinada de 360 graus. O que seriam essas guinadas? Guinadas. Mudança de giro, mudança de direção. De direção, porque né? a gente vai falar de giro também. Né? Exatamente. Então, ela mostrava ali no desenho, né, que ela foi até uma altura e deu uma guinada, ou seja, mudou de direção. E essas mudanças de direção é o que a gente trabalha em matemática Com ângulos, né? como ângulo. Algumas são maiores, outras menores, né? Mas é nesse sentido aí, são essas as reflexões que vamos fazer hoje. Nós vamos começar repetindo alguns movimentos, afinal a história envolvia dar voltas, né, professora? Fazer diferentes. O Ectosíldo fez isso, né? Ele deu algumas voltas. Voltas mais econômicas, Mais né? econômicas. Ele deu. Olhem lá. Então, temos aqui 3 movimentos para a gente reproduzir. A professora Silene vai exemplificar. Ectosíldo trabalhou ali, deu com uma volta completa. Como seria o movimento de uma volta completa do Ectosíldo? Eu estou de frente, né, dos nossos coleguinhas. Então, se o Ectosíldo deu uma volta completa, como ele deu uma volta em torno de si mesmo, né, então o que ele fez foi fazer esse movimento, ele girou em torno dele mesmo. Saindo dessa posição e voltando a essa mesma posição. E se ele tivesse dado meia volta? Nosso segundo movimento. Saindo dessa posição inicial que eu estou, meia volta, né? Seria esse movimento, né? Fiquei de costas. Parou na metade do caminho. Mudou aqui a direção, né? Estava virada para frente, agora está virada para o outro lado. O terceiro movimento é um quarto de volta. Então, voltei à posição inicial, certo? Então, um quarto de volta, então, uma volta completa, eu saí e voltei novamente. Meia volta, eu só girei de costa, né? E agora? Só foi metade do caminho. Um quarto de volta? Bom, lembra-se que quando trabalhamos... Vamos lembrar, né? Era metade... Da metade. Se meia volta é virar para trás, então um quarto, metade do caminho. Metade do caminho. Então, não chega a dar meia volta. Não, é metade de meia volta. Certo? E agora, voltei para a posição inicial. Exato. Bom, mas nós temos que exercitar isso aí, né? Para ficarmos bem craques aí. Nós vamos exercitar tentando fazer mais rápido. Acho que agora vai ser a minha vez, né, professora? Isso, agora é a professora Ana. Ela é a simpática que gosta de movimentos. Olha lá. Então, o primeiro movimento é... Leia lá para mim. Uma volta para a direita. Uma volta
completa para a direita. Porque não basta eu falar em uma volta, eu tenho que saber para que lado. É para lá ou é para cá? Então, uma volta para a direita. Então agora eu falo e a professora Ana faz. Uma Vai volta lá. para a direita, meia volta para a esquerda. Opa, agora é para o outro lado. Não é uma volta completa. Meia volta para a Só esquerda. meia. Meia volta para a direita. Meia volta de novo para cá. Uma volta para a esquerda. Esquerda, uma volta completa. E um quarto de volta para a direita. Direita, um quarto de volta. Isso. Fechou? Fechou. Consegui. Será que o pessoal lá em casa consegue também? Conseguem? Tem que Conseguem ser mais rápido, hein? ser mais rápido. Vamos lá? Em pé, então, olhando aqui de frente para nós. Lembrando, né, professora Ana, que quando a gente está de frente, né, vocês, os estudantes estão de frente para nós, o lado direito deles não é o mesmo lado nosso, né? É verdade, é O verdade. lado direito deles aqui para nós é o lado esquerdo, né? Mais ou menos Então, como a casa do espelho da Alice lá. Exatamente, a mesma coisa, né? Uhum. Como se ele estivesse no espelho. Então, se eu virar de costas, aí sim, o meu lado Lá direito, está o lado direito, esse é o lado mesmo direito de vocês. o lado direito deles, né? E Então, aqui, Aqui esquerdo. seria o lado esquerdo, mas como eu estou de frente para eles, o meu lado direito é este. É verdade. Bem importante isso. É importante observar isso. Preparados? Então, em pé, vamos lá. Vamos tentar bem rápido. Começou? Uma volta para a esquerda. Um quarto de volta para a esquerda. Meia volta para a esquerda. Uma volta para a direita. Um quarto de volta para a esquerda. Deu certo? Conseguiram fazer, será? Acho que eles conseguiram, Acho que né? conseguiram, tem que repetir bastante. E Isso. aí a gente faz uma brincadeira. Lembra da brincadeira do vivo ou morto? Isso. professor? Uhum. Pode ser uma brincadeira parecida até, hein? Na matemática também tem movimento, não? Tem. Bem, e os ângulos, então, afinal, que tem a ver com esse movimento de giro, né? Eles estão Em toda parte. em toda parte. Dá uma olhadinha lá, só em alguns exemplos. Temos ali o volante do automóvel, que gira para lá e para cá. Temos os ponteiros do relógio, que também fazem esse movimento de giro. O skate, com movimentos também, manobras. O ventilador. E a porta? A porta. Mas a porta gira? A porta, ela não gira, mas ela vai ter aquele movimento de abrir, né? Abrir Sim. e fechar. Né? Ela pode não fazer a volta completa, mas não é por isso que não tem ângulo ali, né? Ela tem. Só o fato dela fazer essa abertura já representa Já representa. uma situação em que tem ângulos. Ok? Agora, Em que medida a simpática mudava a sua direção a cada guinada? então não basta fazer um movimento de giro, Não. de abertura. Depende, porque Depende. pode ser pequenininho assim, ou pode ser mais amplo, né? Maior, né? Dar a volta toda. Então, em que medida? Ou seja, o ângulo é medido também, medido. né? E na historinha ali que a gente leu, a medida do ângulo que ela fazia era de 60 graus. Na história foi dada História, uma foi medida, dada. né? Uhum. A unidade de medida, vocês se lembram? A gente já trabalhou com outras situações de outras medida. Né? situações. Uhum. Quando foi medida de capacidade, usávamos a unidade do litro, Do né? litro. Uhum. Com medidas de comprimento, usávamos O metro. e assim por diante. Cada tipo de medida exige Uma unidade de uma medida, unidade né? própria. E a medida dessa abertura, desse giro, a medida dos ângulos é feito Pelo grau. em graus. Além disso, temos também instrumentos de medida. Olhem lá na tela. São instrumentos que vocês possivelmente já conheçam, mas vão utilizar bastante, muito mais daqui para frente. O transferidor, os esquadros, materiais de desenho, né? Outra situação ali de ângulos. A importância da medida correta dos ângulos. Tem algo estranho nessa imagem, né, professora? Tem. A segunda casinha, ela está bem... Vamos pensar, dizer que ela está torta.
Porque ela está numa posição diferente. A primeira casinha Tá ela está bem Eu retinha. toda nunca vi uma certinha. casinha como aquela, uma casa no mundo real como aquela. Não, eu também não. Será que as paredes aguentariam? Ela tá caindo para um lado, né? Praticamente. Sim. Mas não, né? Ela está totalmente torta. Torta. Né? No nosso mundo real, nas construções principalmente, né? A gente costuma ver ângulos como esse. São chamados de ângulos retos, né? Portanto, o que não é dessa forma, o que não forma um cantinho bem retinho, Bem retos. são os ângulos Não retos. não retos. À medida em que vocês vão conhecendo mais sobre ângulos, vamos aprendendo a fazer as medições, né? E esses ângulos vão receber diferentes nomes. Por hora, basta a gente saber que esses são os ângulos retos e esses aqui São os não retos. não retos, ok? Nós então, para identificarmos aí, aprendemos a identificar ângulo reto e ângulo não reto, nós vamos construir um instrumento aí, que seria o nosso instrumento de desenho, né? Só para esse reconhecimento. E é agora que vamos usar aquele objeto, uma superfície circular que vocês separaram. Vamos fazer juntos? Vamos lá, a gente trouxe aqui uma folha colorida até para que os nossos estudantes consigam visualizar o que a gente Sim. está fazendo, né? Conforme vamos fazendo, vocês também fazem aí em casa. Pega a folha, o objeto que vocês escolheram, segura sobre a folha e contorna. Contorna, né? E esse objeto pode ser do tamanho que eles quiserem, né, professora? Pode ser do tamanho de um copo, pode ser maior, pode ser menor, né? Exatamente. Um objeto menor resultaria aqui numa circunferência menor. Não tem problema. Aí vamos agora- recortar? Agora tem que recortar, né? Pega lá a tesourinha e recorta a circunferência ali. Depois, o que eles vão precisar, professora? A princípio, nesse momento, nós vamos só trabalhar com esse círculo aí que eles recortaram, né? Ou essa circunferência, né? Mas só Porque com a partir essa... dele que nós vamos estar trabalhando com o ângulo agora, né? Mas olha só com uma circunferência, um círculo aqui que a gente Isso. recortou, Uhum. vai ser possível identificar ângulo reto e ângulo não reto? Não, ainda não. Esse vai ser o instrumento de medida, né? Fiquei curiosa. Como será que eu vou conseguir identificar ângulo reto e não reto Vamos a partir ver de um como que é? círculo? Vamos ver? Bom, a princípio nós já temos um círculo, né? círculo. Então, como que eu vou construir esse instrumento? Então, agora nós vamos dobrar esse círculo ao meio, bem ao meio. Então, dobrou ele aqui. Vou pôr ele aqui na mesa para fixar bem aqui a dobra. E, mais uma vez, Olha só, dobramos ao meio, tenho que recortar. vamos recortar. Então, recorta novamente. Ainda não temos o instrumento ainda, né, que a gente precisa. Eu ainda não consigo ver um ângulo reto aqui mesmo. Dá uma olhadinha lá na tela, só pra gente ver até em que... O que a gente já tem construído, né? Isso. Então, utilizando o objeto de forma circular, fizemos o contorno, né? Recortamos, então, dobramos o círculo ao meio, recortamos novamente. E agora, Depois de recortado ele, nós vamos dobrar novamente e vamos dobrar uma dessas metades e vamos recortar e vamos ter mais uma vez. mais Portanto, uma a partir vez. dessa metade, agora é hora de dobrar Dobrar novamente. mais uma vez. Vamos pegar essa metade, Dobrar novamente, né? E recortar. pontinha com pontinha, Isso. marca bem ali o meio, E vamos recortar novamente. recorta mais uma vez. Opa, parece que agora sim é possível identificar aqui um ângulo reto. Olha lá, um cantinho bem certinho. Bem certinho. Ok. Então já temos o nosso instrumento. Vamos utilizá-lo. E então. agora nós vamos procurar, né, em algumas formas que a gente tem aqui, né, Isso, identificar se essas formas têm esses ângulos retos ou não. exato. São as mesmas que a gente tem ali na tela, né? São as mesmas. Veja, por exemplo,
A primeira imagem é é um retângulo, É um né? retângulo. Laranja. Você vai pegar o seu instrumento de desenho e já vai ser a sua vez. O que você vai fazer? Nós temos que posicionar bem no cantinho. Bem aqui no cantinho. Será que deu certinho? Ficou exatamente o nosso instrumento, a nossa folhinha, ficou exatamente no cantinho da figura? Ficou, né, professora? Uhum. É porque aqui é de fato um ângulo reto. Por e isso outro lado, acontece nas 4 pontinhas aqui. Será que vai acontecer nas retângulo. 4 pontas? Vai acontecer. Vamos ver na outra ponta. Também, né? Encontramos mais um ângulo reto. Cobriu bem certinho. Aqui também. Ok? E para as outras figuras, vamos ter que fazer o teste também, né? Vamos pegar o azul? Vamos. Olha lá. Imagine aqui que eu vou pegar essa pontinha, tá? Peguei essa pontinha e vou tentar encaixar o meu ângulo. Não consigo encaixar ele bem nessa ponta. Mesmo que você vire a pontinha dele, mesmo que você coloque ele assim, não dá certo? Não dá certo. Não dá. Vocês não estão vendo aí? Mas olha só. Olha só, não dá certo. Tá sobrando. Tem mais papelzinho amarelo. Do que... Vai além da Vai figura, né? Não pode. Então, ele não é um ângulo reto. Não é um Então, ângulo reto. Nessa ponta desse triângulo aqui não é. Não é. Esse é um ângulo reto. Esse aqui é menor que o ângulo reto. O ângulo reto cobre ele e sobra. E sobra. Vocês vão fazer essa tentativa agora. E nas outras pontas? Nas outras pontas, nós vamos deixar para que eles descubram. Façam a tentativa. Podem olhar, vai ficar lá na tela, na televisão, ou no celular, né, onde estiverem assistindo. E aí, se for possível, tenta colocar o seu objeto aqui de medição de ângulo bem certinho aqui em cima, para ver se de fato é ou não é um ângulo reto. Ok? Então, um tempinho lá para vocês e já voltamos. Vamos conferir lá então quais são os ângulos retos e quais não são. Vamos ver. No primeiro retângulo a gente já tinha feito junto com eles, né? De fato, todos os cantinhos. 4 ângulos retos, né? E no triângulo azul? Nós tínhamos visto o primeiro, né? Que era um ângulo não reto. Aqui deve ter encontrado um ângulo reto, mais um ângulo não reto. E no próximo triângulo amarelo, que será que eles encontraram? 3 ângulos não retos. Não retos. Não todos eles, inclusive, menores. Tem a abertura menor do que a do instrumento ali que nós confeccionamos, né? Olha lá. Se a gente virar ele aqui, né? Se virarmos, é possível observar que o ângulo, essa abertura menor, aqui, né? Essa abertura aqui é maior do que da imagem, né? A da imagem. Joia? Então, vamos em frente. E dentro de uma casa, onde estão os ângulos retos? Deve ter. Afinal, a gente viu que na construção da casa tem. Tem. Então, dentro também. Dentro de uma casa também tem. E onde estão, será? Bom, já podemos começar identificando os cantos, os 4 cantos ali, né? Da construção externa da casa. Cada cantinho reto. Tem ângulo. Bom, se tem nos 4 cantos do lado externo da casa, então nos cantos internos da casa também vai ter. Faz sentido. Cada cômodo, então, nós temos também
nessa casa, nessa imagem, Os cantos internos também vai ter os cantinhos também. um ângulo reto. E aqui? Aqui é a entrada da casa. Por que será que indicou aqui um ângulo reto? Bem na entrada, aqui não tem uma parede. Não tem uma parede? É a porta. É a porta que nessa situação está aberta exatamente no ângulo reto. Né? Olha lá. Então, onde que nós encontramos, né, o ângulo reto nessa casa? Então, em todos os cantos da casa, nas divisórias, né? Divisórias de parede e nas aberturas de porta. Exatamente. E onde mais? Olhando dentro desta casa ali, tem os móveis ali, né? Todos os móveis que tem superfície plana dessa casa aqui. Por exemplo, ali a cama. Tem superfície plana e tem cantinhos. E tem Vejam cantinhos, lá. Olha aqui o guarda-roupa, o sofá. A cama tem os 4 cantinhos aqui, a né? televisão. A mesinha de cabeceira, a televisão. Uau, quantos ângulos retos. Tem muito ângulo reto na casa, então, tem hein? bastante. E na sua casa, será que tem ângulo reto também? Que tal sair buscando pela casa e anotar alguns objetos que você acredita terem ângulos retos? Vamos lá? Vamos dar um tempinho para Vamos eles dar um ver se tempinho? eles encontram? Procurando ângulos retos, então pode levar o seu instrumento, inclusive. Vamos lá, já voltamos. Onde será que o pessoal pode ter identificado ângulos retos em casa? Na TV, no fogão que tinha nessa casa ali que a gente não falou, na geladeira, Tapete até, no né? tapete, no cantinho da janela, Nossa, na porta. Tem muito ângulo Nossa, reto. tem bastante, né? Tem bastante lugar. É que dava verdade. pra encontrar. E esses ângulos retos ou não retos são representados no papel, nos livros, né? Quando a gente vai fazer atividades aí envolvendo ângulos, da seguinte forma. Vejam lá na tela. Ali nós temos representados 3 ângulos que poderiam ser, por exemplo, a abertura dessas 3 portas que aparecem aqui na casa da vovó. Lembra-se? Essa é a casa da vovó. Essa é a casa da vovó. Então nós temos aqui uma abertura em relação à parede. Temos aqui uma outra abertura menorzinha em relação à parede. E aqui um ângulo bem retinho. Vejam lá as representações desses 3 ângulos. É assim que vamos encontrá-los nos livros na professora. Isso mesmo. Joia? Quando virem esses símbolos, já sabem, já conhecem. São ângulos, né? São os ângulos. Outros problemas, mesmas ideias. Uma pessoa embarca na roda gigante, na posição indicada com o número 1. Em que posição ela estará após a roda gigante completar 2 voltas? 1/4 de volta e metade de uma volta. Nossa, vamos tentar entender. A roda gigante gira. Então a pessoa entrou ali naquela cabine que está indicada com o número 1 e a partir daí a roda gigante, vamos considerar alguns movimentos diferentes e tentar encontrar onde a pessoa estará. Nós temos a roda gigante. Vamos colocar aqui? Vamos lá? Vamos só puxar aqui algumas coisas. Vamos colocar aqui pra gente mostrar. Ai, que roda gigante bonita. Então, aqui está a cabine de número 1. Ótimo, vamos mostrá-la para eles. Olha,
Por onde que a gente entra na roda gigante? Em que posição será? Aqui, Tem que né? ser aqui por baixo, né? Não dá pra subir na roda gigante Não. por nenhuma outra Não, posição. tem que ser aqui embaixo. Então, imagine que você entrou na roda gigante aqui, na posição, na cabine número 1. Aonde você estaria depois da roda gigante dar exatamente duas voltas? Duas voltas. Em que posição a cabine do número 1 vai ficar? Posso girar para saber? Vamos tentar fazer o E giro? agora? Pra que lado? Para que lado que eu vou girar? Porque ali só falou em duas voltas. Não disse se é para a direita ou para, Ou a para a esquerda. Mas existe uma lógica, né? Quando ela gira, é sempre no sentido horário, né? Sentido horário? Mas é roda gigante. Como se fosse o relógio. Ah, você já pode ser que já tenha ouvido falar essa expressão. Sentido horário quer dizer no mesmo sentido em que giram os ponteiros. Os ponteiros do relógio. A roda gigante faz esse movimento. Faz esse movimento também, né? Então vamos dar duas voltas completas. completas. Então, ele está aqui, então ele vai sair. Então, primeira volta, completou a primeira volta. Certo. Mais uma volta. Ah. Completou a segunda volta. Voltou na mesma. Afinal, lembra do Posição. ectosildo lá e da Sim. simpática? Uma volta completa, você sai e retorna No mesmo lugar. no mesmo lugar. Foi o que aconteceu aqui. Cabine número 1, com duas voltas completas, continua, Volta. na verdade. No mesmo lugar, No né? mesmo No ponto lugar. de partida. Exato. Mas e o que vai acontecer, onde essa cabine de número 1 vai ficar, se a roda gigante der um quarto Um quarto. de volta? Tá. Então, se ela estava aqui, um quarto de volta. Então, ela vai sair daqui e ela vai ocupar esta posição Nossa aqui. referência é aqui, aqui. né? O ponto de O partida. ponto de partida. Seria aqui, eu não estou enxergando direitinho, Vamos mas ver eu se acho que ficou é bem, bem. Veja né? lá, professor. É assim. É isso? Por que será aqui nessa posição? Veja, um quarto de volta é um movimento bem menor do Bem que uma menor. volta completa. Um quarto de volta, inclusive, é menor do que meia volta. É metade de meia volta. Exato. Metade de meia Meia volta, ele pararia no meio do caminho. volta. Aqui em cima. Metade disso é aqui. Ok? Um quarto de volta, então, só girar um pouquinho. Então, Voltamos à posição inicial? Voltamos. Aqui. Aonde estaria, então, a pessoa que entrou na cabine de número 1 após a roda gigante dar metade de uma volta? Metade de uma volta. Vamos colocar aqui, então, A o ponto de referência que a professora Ana colocou, né? Então, agora ele vai dar metade da volta. Isso. Então, ele saiu daqui e agora ele está aqui em cima. É isso, professora Ana? Isso. Deixa alinhadinho 5 aqui na caneta. É isso. Metade de uma volta está exatamente no meio do caminho No meio do caminho. de uma volta completa. Ok? Se eu fosse andar nessa roda gigante, eu queria dar muitas voltas. Eu não sei, acho que eu teria um pouco de medo. Então, você daria um quarto de volta Um quarto só. de volta pra mim já seria suficiente. Daí eu dava carona pra você, deixava você ali e eu continuaria dando muitas voltas. Vocês gostam de roda gigante? Eu Bacana, gosto. né? Vamos continuar agora um ambiente mais conhecido nosso. A sala de aula. Sala de aula, né? A partir da posição inicial, vamos descobrir onde Belinda se senta na escola. Veja, tô vendo uma sala de aula vista de cima. Vista de cima. Então, Belinda, será que é aquela Belinda bailarina? Eu acho que é. Lembra? Acho que é, Lembra né? das bailarinas, né? Aham, e da irmã que era sapateadora, Tereza, Aham, lembra? Tereza. Essa é a sala de aula da Belinda, então. Aqui está ela. Isso, então. Nós temos que identificar em que carteira ela ela senta senta. a partir daquelas pistas. Vamos dar uma olhada com bastante atenção? Então vamos lá? Olha lá na tela. Então, girar um quarto de volta à esquerda. Então ela está ali, girou um quarto de volta. Seguir em frente até o fim da mesa.
girar 1/4 de volta à direita, seguir em frente até o fim da mesa, girar 1/4 de volta à direita, seguir em frente até o fim da mesa, girar 1/4 de volta à esquerda, seguir em frente até a segunda carteira dessa fileira e girar meia volta, puxar a cadeira e a sua esquerda e sentar. Então descobrimos onde ela se senta. Era ali a carteira da Belinda. Então quando ela entra na sala de aula, é a primeira carteira. Já vira à esquerda já é e encontra a sua carteira. Percebam que a gente foi dando orientações ali relacionadas a seguir em frente, virar à direita ou à esquerda e o quanto virar. Uma volta completa, não teve nenhuma situação. Não. Mas apareceram 1/4 de volta, lembre-se, só um cantinho, ou então meia volta ali no final, meia volta até aqui. E eu falei uma segunda referência dela, né, professora Ana? Porque o que a gente fez, as pistas dela, ela estava lá no quadro, né? Sim. Então a leitura que eu fiz, né, que a professora Ana foi conduzindo a Belinda, é a leitura dela que estava aqui no quadro. Isso. E quando eu falei, olha só, quando ela entrou na sala de aula, porque eu vi uma porta aqui, né? Então quando ela entrou na sala de aula, exatamente. É um segundo. Afinal, dependendo da posição inicial, as orientações para se chegar ali são outras, também, né? São outras, Ok? Agora, para vocês, um desafio. Imagine que Belinda voltou à mesma posição, lá, em frente à mesa da professora, na frente do quadro. Quais seriam as orientações que daríamos aí? Como é que a gente escreveria essa trajetória dela para chegar até aqui, nessa outra carteira? Outra carteira, né? Onde está o X, Onde né? está marcadinho X ali. Então, vamos escrever uma sequência de passos para chegar na carteira, semelhante a esses que a gente acabou de falar, né, professora? Coloque lá a anotação, a data de hoje, o conteúdo, e fazer uma tentativa de explicar para ela como chegar ali. Como ela chegou ali naquela carteira do Isso. tal X, né? Joia? Então, tempinho lá para vocês, já voltamos. Prontinho? Então, agora é a hora do nosso Pensando com Lógica. Pensando com lógica. Vamos lá. Vamos organizar as peças de modo que... Então,
Veja como é esse Pensando com Lógica Ele hoje é bem diferente. é bem diferente dos demais que a gente já vinha trabalhando, né? Então, vamos nós tentar vamos ver ter o que significam todos esses elementos todos aqui, esses né? elementos, né? Nós vamos ter que organizar essas peças aqui, né? Uhum. Neste tabuleiro agora, né? Todas as peças, Todas como as se fosse o peças quê? aqui. Um quebra-cabeça? Como se fosse um quebra-cabeça. Uhum. Mas é seguindo alguns caminhos, vamos pensar assim? Certo. E alguns não podem se cruzar. Por exemplo, aqui o menino, ele não pode Chegar até a mochila. verde. É como se fossem caminhos, como bem disse a professora Semene. E a gente vai abrindo ou fechando, né? caminhos entre aqueles elementos. Então, o menino deve conseguir chegar até a menina. E o livro vermelho. E até o livro. Aqui está a menina e aqui está o livro. E o menino está aqui. O caminho, as pecinhas que a gente vai colocar ali naquele meio, devem possibilitar a ele o acesso. Chegue pelo menos nesses dois. Dois. Mas ele pode chegar em outros também. Pode também, né? Mas ele não pode chegar até a mochila verde. Onde que está? Aqui em cima. Vamos tentar fazer juntos? Também ele não precisa chegar em mais alguns, né? Não precisa. Mas obrigatoriamente nessa mochila verde ele não pode chegar em hipótese alguma. Exato. Vamos tentar juntos? Então vamos tentar? Então nós temos aqui, né? O nosso tabuleiro. Nosso tabuleiro, o menino está aqui. A menina, começar... o livro e a mochila. Eu tô vendo que a menina e o livro estão para baixo dele, né? Do menino. Eu vou começar com essa pecinha. Porque assim ele pode sair de onde ele está e chegou até aqui. E agora? Bom, se ele tem que chegar, pelo menos, né, na menina e no livro, então eu vou pegar uma pecinha que ligue ele nesses dois. Sim. Então ele tem que vir mais para baixo. Ele vai ter que vir mais para baixo e para a esquerda. Para a esquerda. Então eu vou pegar essa pecinha aqui. Vou baixar um pouquinho mais a professora Ana, que daí dá bem certinho aqui como que eu peguei, ó. Olha que interessante, ele já consegue sair da posição dele e chegar até aqui. Ainda falta todo esse caminho. Próxima peça, então, eu vou colocar essa peça aqui, ó, em linha reta. Olha, já chegou até aqui. E agora? Bom, nós podemos, pensando que a gente vai ter que usar todas essas peças, certo, professora Ana? Ou a gente poderia limitar e trabalhar só com essas duas questões aqui. O que nos interessa é esse aqui e tem também a mochila. Mas na mochila ele não pode chegar. Mas nós vamos pôr todas as peças aqui. Né? Então, se a gente vai pôr todas as peças, então nós temos que continuar, certo? Então, eu vou ter que colocar essa peça aqui. Olha, que liga na menina, no livro, olha, realmente. mas que continua. Isso, veja lá. Porque se eu colocasse a que ligava só na menina e no livro, que é essa daqui, ó. Fechava o caminho, Fechava o caminho, daí, e as outras peças? Exato. Então, as outras peças, nós podemos colocar em qualquer posição, desde que não tenha acesso na mochila, né? Bom, eu poderia pensar nessa peça aqui, e agora, como não tem outra exigência, eu posso colocar da forma como eu quiser aqui. Ou não, vou por essa aqui, ó, professora. E agora? Isso. Tá, então vocês subiu para cima. Então, eu vou colocar... Poxa, agora a professora Ana quase me pegou, né? Porque, olha só, se eu colocar... Não, eu posso colocar esse daqui, ó. Porque ele não pode chegar na mochila verde. Isso, é uma boa. A mochila verde ele não pode chegar. Veja o que acontece se a gente colocar essa peça aqui, ó. Vai chegar até aqui e passar reto da mochila. E a última peça, que poderia ser essa. Olha, ele veio aqui, mas não chegou na mochila, então a gente conseguiu fechar. Missão cumprida. Esse Pensando com Lógica. Então vejam lá, temos aqui algumas possibilidades. Existe mais de uma possibilidade de resposta. A gente fez outra diferente lá. Fizemos um pouquinho diferente. No flip, né? Joia? Então o que aprendemos hoje? O significado de ângulos e a identificá-los em nosso dia a dia.
E aprendemos com o Ectosildo que é possível esticar as pernas ou até mesmo dar uma volta. Sem sair do lugar. Sem sair do lugar. Joia? Por hoje era isso. Fiquem bem. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Se cuidem.